Nossa Bíblia no livro de Isaías, capítulo 1, verso 19. Apenas um versículo, mas o que Deus pode falar connosco com apenas um versículo. Isaías 1, verso 19. Diz lá assim o profeta: se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem desta terra. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem desta terra. Meu Espírito Santo, entregamos este tempo nas tuas mãos, entregamos esta ministração. Tu és o autor da vida, Senhor, tu és o dono da palavra. Cada palavra que saia da minha boca seja direcionada por ti, meu Deus, que não saia nada que seja humano nem natural, mas que saia apenas o que tu pretendes que seja lançado sobre o teu povo, sobre a minha vida nesta manhã, Senhor. Enche-nos da tua presença, Senhor. Abre os nossos ouvidos espirituais, meu Deus, para ouvirmos a tua palavra, para estarmos sensíveis ao que vais falando connosco enquanto nos ministras. E que nós não saiamos igual depois desta palavra, meu Deus. Possamos entender como nos posicionar perante a tua presença, perante o que tu tens para cada um de nós, perante o nosso chamado, perante o nosso propósito. É o que eu oro no nome santo do Senhor Jesus Cristo e para a glória do Deus eterno. Amém. Amém. O livro de Isaías talvez seja considerado o livro mais profético da Bíblia. É um livro em que tudo aponta para Jesus Cristo, o Redentor da humanidade. Só a nível de curiosidade, não sei se outros sabem, a nossa Bíblia Santa tem 66 livros e o livro de Isaías tem 66 capítulos. Não vou dizer que é um resumo da Bíblia, que não é, mas tudo o que está ali aponta de forma profética para Jesus, aponta de forma profética para os últimos tempos, sem chegarmos ao Apocalipse, claro, mas aquilo que iria fazer mostra-nos o resgate da humanidade pelo Senhor Jesus. E é importante nós percebermos isso quando lemos Isaías também. Aliás, quando nós lemos qualquer texto bíblico, é importante nós apenas não lermos como estamos a ler um romance, mas termos a noção do contexto social, do contexto espiritual e até muitas vezes do contexto geográfico. Quando nós entendemos a geografia onde as coisas estão a passar, nós conseguimos perceber a história que está ali, conseguimos perceber o que Deus nos está a querer trazer. Nós hoje temos uma grande facilidade. Hoje, esta Bíblia que eu tenho aqui é muito antiga, mas hoje as nossas Bíblias têm mapas onde nós podemos ver a localização das cidades, das aldeias, por onde Jesus passava, onde Deus dava a palavra, conseguimos perceber isso tudo e isso ajuda-nos a entender realmente o que Deus quer falar connosco. Nesta passagem de Isaías, é importante nós percebermos o que é que o Senhor está a dizer através do profeta. Deus está a falar para a nação de Israel. Não está a falar apenas para Isaías, não está a falar apenas para aqueles homens que parecem estar ali reunidos. Deus está a falar para a nação de Israel. E o contexto é exatamente esse. O Senhor fez uma promessa a Abraão e à sua descendência, quando o Senhor diz que a sua descendência seria maior que as estrelas que ele poderia contar no céu, que a sua descendência iria ser maior do que as areias que estavam na terra. Quando o Senhor faz esta promessa a Abraão, o Senhor está a falar sobre o quê? Está a falar não apenas sobre os filhos que ele vai ter, mas está a falar sobre a descendência espiritual, está a falar sobre o povo judeu, está a falar sobre uma terra prometida, está a falar sobre um lugar onde eles iriam alcançar algo que era diferente daquilo que eles tinham hoje. E pensem bem, estamos a falar de centenas de anos à frente. Abraão está aqui, pois aqui o povo teve 400 anos escravo no Egito e só mais aqui alcançou a terra prometida. Deus falou com uma distância imensa. Porquê? Porque o nosso Deus é um Deus geracional. O nosso Deus, às vezes, dá-nos palavra para nós que nós não conseguimos ver cumprida em nós, mas vemos nos nossos filhos, nos nossos netos. Porque o que Deus faz hoje é pensar no nosso futuro. Então, quando Deus faz essa promessa a Abraão, Deus não diz que ela vai ser cumprida de imediato. Deus, quando faz essa promessa a Abraão, ele diz que E Deus não esconde nada. Deus nunca esconde nada. Deus diz a Abraão claramente: a tua descendência um dia vai ser escrava. Vocês um dia vão comer bem, mas no dia seguinte vão ser escravos em terra estranha. Mas também Deus diz uma coisa: mas vai ser liberta. Eu vou levantar um libertador e esse libertador vai ajudá-los a sair de lá e vai ajudá-los a chegar à terra prometida e a conquistar a terra prometida. Então, Deus fala a verdade. Deus nunca esconde nada. O inimigo, o diabo das nossas almas, muitas vezes acena-nos com uma coisa boa e por trás
está uma verdade que nós não conseguimos ver e Ele tenta nos enganar. Deus nunca engana. Deus não nos dá uma palmadinha nas costas a dizer que tudo vai bem quando nós estamos mal. Quando nós estamos mal, Deus disciplina-nos. Para quê? Para podermos alcançar o que é bom. Deus nunca esconde as coisas. Deus nunca diz que é assim. Deus diz que é assim e cumpre o assim mais à frente. E o que nós vemos é que realmente durante essas gerações, durante muitas gerações, houve esse cumprimento da promessa de Deus. Então, há um dia em que o povo é liberto, depois de 440 anos de escravidão no Egito, o povo é liberto e começa a caminhada em direção a Canaã. E nessa caminhada o Senhor estabelece princípios com eles. Nessa caminhada o Senhor entrega um dia no Monte Sinai, primeiro Pentecostes, o Senhor entrega as tábuas da lei e começa a ensinar princípios. Porquê? Porque Deus queria moldar um povo que não tivesse princípios errados, princípios falsos, um povo que vivesse na mentira, um povo que vivesse na idolatria. Deus queria um povo que vivesse no que era certo. Hoje em dia está na moda ser anti-Israel, não é? Hoje em dia está na moda ser anti-sionista. Nós, como cristãos, nunca podemos pensar dessa forma. Nós, como cristãos, temos que entender uma coisa muito importante. Deus escolheu o povo de Israel não porque era melhor do que ninguém, mas exatamente porque eram os mais fracos de todos. Porque era um povo que era fraco perante as várias tribos que já viviam ao seu redor. Deus escolheu aquele povo para mostrar o quê? Da mesma forma que eu, naquele povo, pude pegar um povo fraco e dali saiu a linhagem para o meu filho. Em cada um de nós, fracos, Deus pode nos transformar para que a vida de Jesus seja real em cada um de nós. É isto que o Senhor quis fazer com o povo de Israel. Não são melhores do que ninguém, mas são o povo escolhido por Deus. E esse povo escolhido por Deus aprendeu princípios. E o Senhor foi-lhes ensinando coisas. O Senhor foi-lhes dizendo, como está em Deuteronômio, se andares segundo a minha voz, se andares segundo os meus princípios, se me obedecerdes, as minhas bênçãos te alcançarão. Está escrito em Deuteronômio. O Senhor não diz ao povo, não, vocês são especiais, façam o que quiserem que a vida vai correr bem. Não. Deus é justo e verdadeiro. Se ouvirem a minha voz, se andarem de acordo com os meus princípios, se caminharem debaixo da minha direção, alcançarão bênçãos. E no mesmo capítulo também diz mais à frente, mas por outro lado, se andarem contrário à minha voz, se andarem contrário aos meus princípios, não são as bênçãos que vos alcançarão. Será a maldição que vos alcançará. Deus é um Deus mau? Não. Deus é um Deus justo. Cumprem os meus princípios que são de paz e são de vida, e a vida será convosco. Vão contra os princípios de paz. Qual é o oposto da paz? Guerra. Qual é o oposto de vida? Morte. Se eu não cumpro princípios de vida, estou a cumprir princípios de quê? De morte. E hoje com o mundo não é diferente. Se eu escolho andar na cultura do mundo, que é uma cultura que diz que é bonito roubar, que é bonito enganar, que é bonito adulterar, que é bonito mentir, eu vou semear o quê para colher o quê em Deus? A vida de Deuteronômio ou a maldição de Deuteronômio? Não mudou nada. Desde o Antigo Testamento até hoje não mudou nada. Os princípios é aquilo que nós semeamos, é aquilo que nós colhemos. E o que Deus está a dizer a este povo em Deuteronômio é, eu quero que vocês vivam da melhor forma possível. Eu quero que não vos falte nada. Eu quero que tenham provisão. Eu quero que vocês tenham proteção, que andem debaixo da bênção. Eu quero que tenham saúde. Eu quero que em todas as áreas vocês estejam bem. É isso que Deus está a dizer ali em Isaías 1:19. Se me ouvirdes e obedecerdes, comereis o melhor desta terra. Se ouvirmos e conhecermos Deus. E isto ainda é uma verdade para nós hoje. O nosso Deus não muda. No entanto, hoje nós não estamos no Antigo Testamento. Amém? O Antigo Testamento é importante, cria-nos bases para o Novo Testamento e a Bíblia nos diz que é uma sombra do que viria no Novo Testamento. E hoje que nós estamos no Novo Testamento, hoje que nós temos essa revelação do Espírito Santo, hoje que vivemos debaixo da direção do Espírito Santo, nós hoje percebemos, quando temos esta perspectiva do Novo Testamento, que nós não podemos limitar a ação de Deus. Nós às vezes limitamos a ação de Deus, é ou não é? Nós só queremos que Deus faça aquilo, nós só queremos que Deus se mova daquela forma, que é aquilo que nos traz conforto, aquilo que nos traz paz. E Deus muitas vezes, na maioria das vezes, quer tirar-nos da nossa zona de conforto para conhecermos o Deus que nunca conhecemos. Pensem assim comigo. Aqueles 12 homens, eu não me vou esquecer do que ia dizer, aqueles 12 homens que um dia decidiram seguir Jesus, eles podiam ter ficado na zona de conforto deles. Pedro podia continuar a pescar. O outro podia continuar a ser médico. O outro podia continuar a ser coletor de impostos.
cada um podia ter a sua profissão, estavam fantásticos. Mas tiveram os 3 melhores anos da vida deles, quando decidiram escolher Jesus. Saíram da zona de conforto deles e decidiram escolher Jesus. Quando no final deram a sua vida pelo Evangelho, deram a sua vida para não negar a Cristo, ainda foi o melhor que eles fizeram. Fizeram com amor, com alegria, com honra. E ninguém tem prazer em morrer. Uns foram cortados ao meio, outros foram espetados com lanças. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Mas todos eles fizeram isso com alegria. Porquê? Para honrar Jesus. Porque perceberam que sair da zona de conforto os fez melhores homens, os fez melhores pessoas para a sua própria família. E isso muda. Então, como eu estava a dizer, quando nós temos o Novo Testamento, nós não podemos limitar a ação de Deus apenas ao plano natural, apenas ao plano físico de obedeceres à minha voz, comerei-te o melhor desta terra. Quando nós hoje pegamos nesta palavra e olhamos para o Novo Testamento, vemos que é diferente. No Antigo Testamento o povo via Deus como o Senhor Todo-Poderoso. Via Deus como um Deus Todo-Poderoso. Via Deus apenas como Senhor. E obedecia, temia, correto. Como nós hoje devemos ver Deus como o Deus Todo-Poderoso, o grande eu sou, o alfa e o ômega, o início e o fim. Claro que sim. Mas eles não tinham a percepção espiritual de quem era Deus. Eles não viam Deus mais do que isto. Hoje nós temos uma percepção espiritual de Deus como Pai, não apenas como Deus Todo-Poderoso. É essa a visão que Jesus nos traz no Novo Testamento. Jesus traz-nos a visão de Pai, a visão de Deus verdadeiro, mas que também é Pai. O Deus poderoso, mas que também é Pai. O Deus que corrige e ama, mas o Deus que corrige e ama como um Pai, não só como um Deus Todo-Poderoso. Então, quando nós percebemos isso, e o povo naquela altura não percebeu isso, mas nós hoje percebemos que Jesus nos traz essa visão que Deus nos ama de tal forma que nos fez co-herdeiros em Cristo Jesus das suas bênçãos celestiais. Por isso, ouvir e obedecer para comer o melhor desta terra não é apenas o físico. Fala muito mais do espiritual. Claro que sim, da nossa bênção física, mas acima de tudo, do espiritual. O livro de Hebreus diz-nos que nós temos uma nova aliança baseada em melhores promessas do que aquelas que Deus tinha feito. E diz-nos que essa aliança tem como fiador quem? Jesus. Eu não sei se algum de vocês já foi fiador de alguém alguma vez. Eu já fui. Por acaso não correu bem. Um fiador é alguém que, imagina, a gente vai pedir um empréstimo para uma casa, para um carro, o que quer que seja, e para darmos garantias aos bancos, nós escolhemos alguém como fiador. Não, eu escolho ali a Letícia, vai ser a minha fiadora. Eu vou ali comprar um carro, ela é a minha fiadora. Isso quer dizer o quê? Que se eu não pagar, quem fica com a herança da dívida é ela. Ela vai ter que assumir. Pode chorar, pode não chorar, mas ela vai ter que assumir. Por isso é bom quando alguém nos pede para ser fiador, a gente saber aquilo em que a gente se vai envolver. Eu, como disse, uma vez tive essa infelicidade da pessoa não pagar e tive eu que assumir a dívida dessa pessoa. Jesus assumiu a nossa dívida. Quando aqui no livro de Hebreus nos diz que o Senhor tem promessas baseadas numa aliança, essa aliança é Jesus, o fiador. O Senhor Jesus cobre a nossa dívida. Como é que Ele cobriu a nossa dívida? Quando se viu na cruz do Calvário. Quando Jesus sobe na cruz do Calvário, o Senhor cobre a nossa dívida. Então, não é que a parte natural não seja importante, não é que a parte natural, como estávamos a ler em Isaías, não seja importante, mas o foco principal para nós hoje deve ser a nossa parte espiritual. Ou seja, se nós quisermos e ouvirmos o Senhor, nós vamos desfrutar do que o Senhor tem de melhor para nós, não só no plano físico, mas principalmente no plano espiritual. Deus tem o melhor para nós. Depende de nós podemos alcançar ou não. Depende de nós decidirmos ou não avançar nesse sentido. Deixem-me dizer-vos uma coisa que se calhar para alguns de nós possa não ser bem claro. Deus, quando criou o homem, Deus deu-nos uma coisa que se chama poder de escolha, ou poder de decisão, que se chama livre-arbítrio. Aqui há umas semanas, o nosso presbítero Alcides nos ministrou um pouquinho sobre o livre-arbítrio quando estava a falar, quando nos ministrou a sua palavra. E uma coisa que nós temos de ter clara em nós, que às vezes há aí muitas doutrinas que tentam, acho que não trazem à luz este livre-arbítrio da forma correta, e para nós é importante nós percebermos isso. E eu sei que foi por isso que o Senhor nos trouxe essa palavra hoje. O livre-arbítrio não coloca em causa a soberania de Deus.
Há quem pense, não, mas se Deus é soberano, como é que eu tenho livre-arbítrio? Eu ponho em causa a soberania de Deus. Não, eu não ponho nada. É Deus na sua soberania que decidiu dar-me o poder de escolha. Deus na sua soberania decidiu, não, o Pedro vai ter o livre-arbítrio para escolher se anda para a direita ou se anda para a esquerda. O Pedro vai ter o livre-arbítrio para decidir se quer comer o melhor desta terra e andar na bênção ou se quer andar pela sua própria vontade e não andar na bênção. Eu tenho esse livre-arbítrio. Ou seja, Deus dá-me esse poder de escolha. E, como tal, nós podemos dizer o quê? Que nem tudo depende apenas da vontade de Deus. Atenção, reparem bem nas palavras. Deus é soberano, mas nem tudo o que acontece depende apenas da vontade de Deus. Depende também de quê? Daquilo que nós queremos fazer. Deixa-me dar-te um exemplo claro. A Bíblia diz-nos no livro de Timóteo que Deus deseja que todo o homem se salve. Está lá escrito em 1 Timóteo no capítulo 2. Não sei de cor o versículo, mas está lá escrito isso. Pergunta: toda a gente está salva? Não. Há muita gente aí fora que não está salva e que nós temos o papel de ajudar que eles possam ver Cristo em nós para serem salvos. Isso significa que Deus não é soberano? Não. Nada disso. Significa que Deus dá o direito de quem não querer ser salvo, não querer ser salvo. É um direito que Deus dá. É um direito de escolha. Ou seja, isto significa o quê? Que não adianta apenas Deus querer, pois na sua soberania Deus deu-nos o direito de queremos ser salvos ou não queremos ser salvos. Mas se Deus quer, porquê é que Deus não faz que toda a gente seja salva? Porque se Deus fizesse isso, Deus não era justo. Porque, imagina, há alguém que não quer ser salvo, Deus obrigar a pessoa a ser salvo. Deus não era justo, estava a obrigar a pessoa a fazer algo diferente do que ela quer. Então, isso chama-se livre-arbítrio. E quando nós entendemos isto, nós percebemos também que não podemos colocar tudo na responsabilidade de Deus, que é algo que o cristão faz muitas vezes, colocar tudo na mão de Deus, jogar tudo na mão de Deus, mas percebemos que o livre-arbítrio traz o que é para o nosso lado? Não só o poder da decisão, mas a responsabilidade pela decisão e pelas consequências da decisão. Imaginem, se eu quiser fechar os olhos e começar a andar, o mais provável que vai acontecer é o quê? É eu cair. Porque não, aliás, até de olhos abertos se calhar eu caio. Mas porque eu não tenho a noção de onde é que acaba aqui o altar. De olhos fechados vou andando e caio. Eu posso fazê-lo ou não posso? Posso. Mas depois enfrento as consequências. Pode ser uma perna partida, um braço partido. São consequências minhas. Mas eu posso fazer isso. Mas não devo fazer. Da mesma forma, quando Deus me dá o livre-arbítrio, o que é que Deus espera? Que eu tome a decisão certa. É isso que se chama amor de pai. Como nós com os nossos filhos. Nós sabemos que não podemos controlar tudo na vida deles. Então nós ensinamos o que é o certo e o que é errado. Nós ensinamos o que se deve fazer e o que não se deve fazer. Qual é a esperança ou o desejo que está no nosso coração? Que os nossos filhos tomem sempre a ação certa. Ou que nos venham consultar para tomar uma decisão. Com Deus não é diferente. É isso que Deus espera quando nos dá o livre-arbítrio. Ou seja, mais responsabilidade para o nosso lado. Porque nós temos o direito de escolher. Deus nos dá esse direito. O Senhor Jesus conta-nos lá, em Mateus, no capítulo 22, numa das suas parábolas, o Senhor conta-nos uma história que é chamada Parábola das Bodas, em que o Senhor nos diz que o reino dos céus é semelhante a um reino em que o rei celebrou as bodas do seu filho. E diz mais, ele enviou os seus servos para convidarem as várias pessoas, para que os convidados pudessem vir à boda. E o que é que aconteceu? Diz lá no capítulo 22, os convidados não quiseram ir. Claro, quem é o rei aqui? Deus. Quem é o filho aqui? Jesus. Claro, esta é a simbologia. Ou seja, o que é que nós percebemos aqui? Há um casamento, alguém convida pessoas para uma festa e as pessoas ou vão ou não vão. Ele obrigou alguém a ir à festa? Não. Fez um convite. Deus faz-nos um convite para aceitar Jesus. Deus faz-nos um convite para ter a vida eterna. Depende de nós escolhermos ou não. O que nós percebemos, por exemplo, com esta parábola agora aqui, abrindo aqui uma outra visão, o que nós percebemos através desta parábola é que o grande evento do calendário
que o Senhor tem na Bíblia. O grande evento que está ali é um casamento entre o Filho de Jesus e a noiva Igreja. Esse é o grande evento, mas agora abstraindo disso. O rei não obrigou ninguém a ir ao casamento. Eu podia trazer outros textos que nos mostram exatamente que Deus nos dá essa capacidade de nós escolhermos andar ou não com Deus. A Bíblia nos fala de um homem chamado Enoque. Um homem que não morreu, que foi recolhido por Deus. O que é que a Bíblia nos diz? Enoque andava com Deus. Quem anda com Deus escolhe o melhor. Quem anda com Deus não se desvia para outros caminhos. Quem anda com Deus vai às bodas, vai à festa quando Deus convida. Nós temos um exemplo na Bíblia também, outro exemplo de Josué. Josué confronta uma geração inteira de homens e mulheres que se estava a desviar dos caminhos de Deus, dos princípios de Deus. E ele diz algo do género assim: eu hoje peço-vos que vocês escolham se querem seguir a Deus e aos seus princípios, o Deus dos nossos pais, ou se pelo contrário querem seguir o Deus dos cananeus. Josué diz isso claramente àquela gente e aquela gente fica na dúvida e Josué termina dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós muitas vezes como cristãos usamos esta frase: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Fazemos essa afirmação assim. A questão é, nós escolhemos o Deus Todo-Poderoso ou escolhemos o Deus dos cananeus, o Deus do mundo, o Deus idólatra, o Deus que é falso? O que é que nós escolhemos? Se nós formos como Josué, se nós escolhemos Deus na nossa vida, nós realmente podemos dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Hoje posso ainda não conseguir servir na perfeição, hoje posso não ter toda a minha família a servir, mas se eu escolhi isso, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É uma promessa que está sobre a minha vida, é uma promessa que está sobre a minha casa, mas eu tenho que tomar a decisão de fazer o que é, como Josué disse: escolham servir a Deus ou servir ao Deus dos cananeus, servir ao Deus verdadeiro ou ao Deus dos cananeus. É uma escolha que nós temos que fazer. É uma escolha que o povo teve que fazer. É uma escolha que nós temos que fazer para podermos desfrutar do melhor que o Senhor tem para cada um de nós. E uma coisa que é importante nós percebermos também: não é por nós termos muitas bênçãos que estamos a seguir Deus. Da mesma forma que não é por termos poucas bênçãos que nós estamos a seguir Deus. Não tem nada uma coisa a ver com outra. Nós podemos estar a seguir Deus e estarmos numa fase da nossa vida em que não temos muitas bênçãos, numa fase da nossa vida em que estamos a ser provados, em que estamos a ser tocados pelo Senhor, em que estamos no deserto para realmente poder aproximarmos de Jesus. E podemos ter também muitas bênçãos e estarmos completamente longe de Deus. Eu conheço várias pessoas, já ouvi várias pessoas dizerem, até dentro da igreja, infelizmente, pessoas que estavam completamente balançadas entre Deus e o mundo, a dizerem que são muito abençoadas pelo Pai. É um engano, porque se eu estou a balançar entre Deus e o mundo, eu posso estar a receber muita coisa, mas não é Deus que me dá, porque Deus é um Deus justo. Sabem que uma das formas, por muito difícil que seja de entender isso, uma das formas que o inimigo tem muitas vezes de nos afastar de Deus, não é tirarmos coisas, é darmos coisas. E dá-nos tanta coisa que nós ficamos tão eufóricos com as coisas que estamos a receber, que nos vamos esfriando e que nos vamos afastando de Deus, porque já temos tanta coisa que nos completa, naturalmente falando, que nos esquecemos que o mais importante são as bênçãos espirituais que o Senhor tem para nós. Deus deu-nos, como eu disse, o poder da escolha, o poder da decisão, mas também nos deu a consequência, o resultado dessa escolha. Deixa-me dar-te um exemplo bíblico de alguém que fez a escolha certa. Todos nós conhecemos a história de Abraão e de Isaac, o filho da promessa. Se calhar, muitos de nós temos a ideia. Eu, antes de estudar com detalhe, há uns anos, o livro de Gênesis e a vida de Abraão, Isaac e Jacó. Gênesis é um livro riquíssimo. Eu também tinha essa noção, que é aquilo que nos é ensinado, que Abraão um dia pegou no seu filho pela mão, Isaac, levou-o até ao monte com um cutelo na mão para o sacrificar. Esta é a história que, se vocês forem ouvir, milhares de pessoas por aí vai contar. A verdade é que Isaac tinha mais de 30 anos quando o pai o levou para sacrificar. Isaac não era um bebé. Isaac não era um menino que se levava pela mão. Isaac não era uma criança que se enganava a dizer: vem, 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 que Deus vai dar
algo para nós. Vem, que não vai acontecer. Não. Isaac sabia o que ia. Isaac sabia que ia ser sacrificado pelo seu pai. Isaac tinha 30 anos, podia ter dado um soco em Abraão e dizer, eu não quero, eu vou-me embora. Mas Isaac entendia quem era o Deus soberano. Então ele tomou uma posição. Poder de decisão de Isaac. Ou vou ser sacrificado, ou não vou ser sacrificado. Poder de decisão de Abraão. Ou sacrifico o meu filho, meu único filho, ou não sacrifico o meu único filho. A decisão deles foi o quê? Cumprir o que Deus estava a pedir. Qual foi o resultado disso? As bênçãos espirituais que vieram sobre eles. Abraão, como nós já vimos. Isaac, a Bíblia nos conta por onde Isaac andava. Até podiam atolhar os poços dele, e naquela altura a água era um bem precioso. Onde ele cavava, jorrava água. Os outros cavavam meio metro ao lado, não tinha água. Porquê? Era Deus a dar provisão. Então, quando nós escolhemos o que é o certo, mesmo que às vezes nos doa, quando nós temos esse poder de decisão e usamos da forma correta, a consequência é uma consequência boa. Porquê é que nós hoje ceámos aqui? Nós hoje ceámos aqui porque Jesus, a Bíblia nos diz, estava no jardim, à noite, foi orar com os seus discípulos, os mais chegados, Pedro, Tiago e João. Eles ficaram supostamente a orar pelo Senhor Jesus, a interceder enquanto ele ia orar, embora tivessem adormecido. A Bíblia nos diz que o Senhor orou de forma tão intensa que chorou lágrimas de sangue. E qual foi a oração que Jesus fez? Pai, se puderes, afasta de mim este cálice. Porquê? Jesus sabia que o cálice significava levar sobre si o pecado da humanidade. O problema de Jesus não era ir à cruz. O problema de Jesus era o pecado que iria ficar sobre ele, porque ele foi em nosso lugar na cruz. Era isso que era a dor de Jesus. Foi isso que o fez chorar lágrimas de sangue. Mas Jesus podia ter dito o quê? Não quero. Mas Jesus escolheu fazer o que é o certo. Jesus diz, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que se faça a tua vontade. Em nenhum momento Jesus pensou não cumprir a vontade de Deus. Então, quando isso acontece, a consequência é boa. Quando isso acontece, a consequência é o que Deus espera de nós. Por isso, o poder de decisão, como nós lemos lá em Isaías, no capítulo 1, verso 19, se me obedecerdes e ouvides os meus mandamentos, comereis e bebereis do melhor desta terra. Se obedecermos ao Senhor, as bênçãos espirituais sobre nós serão algo que nós não conseguimos sequer imaginar. Deus tem planos e propósitos para cada um de nós. Deus tem planos e propósitos para cada um de nós podermos fazer avançar o seu reino. Os planos de Deus para nós não são apenas para nós termos uma vida tranquila, uma vida calma. Claro que Deus quer que a gente tenha uma vida plena. Deus quer que a gente seja abençoados, que tenhamos provisão. Claro que sim. Mas é para que o seu reino avance. A nossa vida é importante. E não sei se vocês têm noção de quantas pessoas nós podemos impactar no nosso dia-a-dia. Quantas pessoas, se calhar, hoje conhecem Jesus, porque nós, mesmo às vezes, sem sermos tão perfeitos como poderíamos já ser hoje, tão melhores, impactamos a vida de alguém com o nosso testemunho, com a nossa palavra, com as nossas orações. Da mesma forma que alguém um dia orou por nós, para nós chegarmos numa igreja, entrarmos numa igreja, eu não tenho noção, eu tenho a noção absoluta que alguém orou muito por mim para eu entrar numa igreja um dia. Porque era o último lugar onde eu gostaria de entrar. Por todas as notícias erradas que se ouvia, por tudo o que se lia, era o último lugar onde eu queria entrar. E eu um dia entrei numa igreja e fui impactado de tal forma que Deus mudou a minha vida naquele dia. Então, nós podemos fazer a diferença para avançar o reino de Deus. Não apenas para termos uma vida boa, uma família boa, claro que isso é maravilhoso, mas para que o reino de Deus avance. Mas para que o reino de Deus possa avançar, nós temos que viver os planos que Deus tem para nós. Nós temos que viver os propósitos que Deus tem para nós. Nem tudo é fácil, não. Mas tudo é possível porque Jesus nos ajuda. Porque o Espírito Santo de Deus vivo nos ajuda. Mas, da mesma forma que eu disse há pouquinho que na soberania, na santa soberania de Deus, o Senhor nos dá a escolha do livre-arbítrio. Depois lembram-se que eu disse, ao termos o livre-arbítrio, o poder da decisão, nem tudo depende apenas de Deus. Lembra-se que eu uso a palavra apenas. Nem tudo depende apenas de Deus. Mas há uma coisa que tem que ficar bem clara para nós. O nosso livre-arbítrio nunca coloca em causa os planos de Deus.
Há um limite para o nosso livre-arbítrio. O reino não deixa de avançar se eu fico ali como uma rolha a entupir o reino. Pode ser difícil de entender, mas nós percebemos isto ao longo da Bíblia. O reino de Deus não deixa de avançar. Se eu sou uma pedra de tropeço, se eu sou a rolha para que o reino de Deus avance, o Senhor vai me remover e colocar outro no meu lugar para que o reino de Deus avance. Isto é claro. A Bíblia nos ensina isso. Ou coloca alguém ou me remove pura e simplesmente para que a rolha saia e o reino de Deus possa fluir. Isso é uma coisa que é clara e nós temos de ter essa noção. Por outro lado, uma coisa também importante, se eu escolho não ter relacionamento com Deus, se eu escolho outras prioridades na minha vida que não Deus, seguramente eu não vou experimentar o que Deus tem para mim. Por muito que eu depois veja toda a gente ao meu redor a ser abençoado de uma forma extrema, a ter visões, a ter unção especial, a ter os dons em ação. Se eu não busco ter esse relacionamento com Deus, eu depois não posso comparar o que eu tenho com o que os outros têm. A gente tem que perceber estas coisas. Eu escolho e a consequência da minha escolha é real também. Da mesma forma que eu não posso, nunca a minha escolha, nunca vai impedir o reino de Deus de avançar. Por isso Deus nos dá o direito de nós virmos à igreja ou não virmos à igreja. Por isso Deus nos dá o direito de decisão de ler a sua palavra ou não. Eu estou no desafio de ler a Bíblia num ano. Vários irmãos estão no desafio. Há quem não queira fazer esse desafio. Isso é impedimento para o reino de Deus? Não é. É impedimento para o crescimento de cada um. Se fosse impedimento para o reino de Deus, eu não tenho dúvidas nenhumas que Deus removia esse impedimento. Agora, eu quero me aproximar mais de Deus, eu quero conhecer mais de Deus. São escolhas pessoais que não põem em causa o reino de Deus. Temos que perceber o que são escolhas pessoais e o que são escolhas que impedem o reino de Deus. Se eu não quero ir à igreja, eu não vou ir à igreja. Se eu não quero orar, eu não oro. Se eu não quero ter o meu devocional com Deus todos os dias, eu não tenho. Deus vai mudar alguma coisa na minha vida? Não. É uma decisão minha. Eu escolho fazer assim. Eu escolho ter outras prioridades. Eu não vou é ter de Deus coisas como os outros vão ter. Eu não vou é alcançar em Deus a herança que o Senhor tem para mim. Agora, quando as minhas escolhas põem em causa o reino de Deus, aí as coisas mudam de forma diferente. Eu queria mostrar-vos isso na Bíblia. Esta afirmação lá no livro de Atos. Para vos mostrar o que acontece quando alguém quer impedir que o reino de Deus avance. Está lá no livro de Atos, no capítulo 13. Vamos ler do versículo 6 ao verso 12. É uma palavra, acredito, uma passagem que todos nós conhecemos. Atos, no capítulo 13, do verso 6 ao verso 12. Já estamos lá. Atos é o primeiro livro a seguir aos 4 Evangelhos, Novo Testamento. Então diz lá assim no capítulo 13, no verso 6 ao verso 12. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Verso 8. Mas resisti-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava a quem o guiasse pela mão. Verso 12. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado da doutrina do Senhor. Amém? Então o que é que nós conseguimos perceber desta passagem? O Sérgio Paulo, o procônsul, tinha um desejo de ouvir a palavra de Deus. Era importante ele ouvir a palavra de Deus. Mas havia ali um homem, um mágico, um encantador, que escolheu o quê? Qual foi a escolha dele? Temos aqui alguém, procônsul, Sérgio Paulo, tinha o desejo de ouvir a palavra de Deus. Estava lá Paulo para trazer a palavra de Deus. Ele tinha o desejo de ouvir essa palavra. Temos aqui alguém
que não seguia Deus, alguém que era anti-Deus, por assim dizer, um mágico, alguém que fazia coisas contrárias à palavra de Deus, teve o desejo, teve a intenção, teve a escolha de impedir que este ouvisse. Tentou distraí-lo, tentou dizer que não valia a pena, tentou todas as formas e mais algumas. A escolha do encantador foi não permitir que ele ouvisse a palavra de Deus. O que é que Deus fez? Deus removeu o encantador do caminho. O Espírito Santo veio sobre Paulo de uma forma intensa, que é o que nos diz aqui a palavra, e Paulo, cheio de autoridade, teve aquilo que hoje nós, que entendemos os dons do Espírito, o que é que Paulo teve? Um dos dons é chamado de discernimento de Espírito. Paulo ali naquele momento tem uma revelação e percebe: o inimigo está aqui a tentar impedir que este homem possa ouvir a palavra de Deus, tenha a sua vida mudada e a sua casa mudada. Naquele momento ele diz, declara sobre ele: tu és enviado do diabo, que venha agora uma cegueira, uma escuridão sobre ti, para tu não poderes atuar. Naquele momento, Deus removeu a escolha errada. Porquê? Era importante o reino avançar. Não era só uma... Se fosse o ilusionista que não quisesse ouvir, perdoem-me a expressão, o problema era dele. Não quer ouvir, dá meia volta e vai para a casa dele. Mas ele estava a impedir que alguém ouvisse a palavra de Deus. Quando assim é, Deus remove. De uma forma ou de outra, Deus afasta. E o que a Bíblia nos diz, então, é que o procônsul ouviu a palavra e ainda creu porque viu Deus em ação. Ou seja, Deus, além de remover o empecilho para que o seu reino avançasse, Deus usou de forma poderosa esse momento para que ele pudesse crer na palavra de Deus. E é o que o livre-arbítrio é. É quando nós escolhemos algo, há uma consequência e a responsabilidade dessa escolha é nossa. E a gente pode agora perguntar assim, então, mas o que é que isto do livre-arbítrio tem a ver com a passagem de Isaías que nós lemos lá em Isaías capítulo 1, verso 19? Tem tudo a ver. O que nós lemos foi que se nós quisermos e obedecermos, não é? Comeremos o melhor desta terra. Fala de obediência, mas também de querer. Eu posso obedecer, mas não querer. Eu posso obedecer por medo, mas no fundo, no meu coração, eu não querer. Quantas vezes nós, quando somos crianças, obedecemos a coisas e não queremos obedecer? Mas obedecemos com medo de uma correçãozinha que possa vir, com medo de uma semana sem jogar PlayStation, com medo de não poder ir jogar a bola com os amigos, com medo de qualquer coisa, com medo de um castigo do pai ou da mãe. Nós obedecemos como crianças, mas não concordamos, não queremos. Com Deus não há esta noção do castigo, mas há uma noção de eu perceber: eu posso obedecer apenas à palavra de Deus porque eu tenho temor na sua palavra, mas eu posso obedecer porque eu quero obedecer. Eu obedeço porque eu quero, porque eu tenho prazer. E tudo aquilo que nos fala de obediência fala também normalmente de querer. E tudo aquilo que Deus vai fazer na nossa vida depende também do nosso desejo, da nossa vontade de cooperarmos com Ele. Eu um dia escolhi aceitar Jesus. Eu um dia escolhi aceitar a salvação. Podia ter dito que não. Eu lembro-me do primeiro dia. Eu fui na igreja. Dia 6 de abril de 2003. Lembro-me perfeitamente como se fosse hoje. Era dia de ceia. Se calhar a Isabela até estava lá nesse dia, provavelmente também. Lembro-me perfeitamente do primeiro dia que eu lá fui. Nem foi o pastor da igreja que pregou, foi outro pastor que foi lá pregar naquele dia. Eu decidi aceitar Jesus. Decidi mudar. Decidi escolher aquilo que o Senhor me foi propondo. Dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano. Acredito que com cada um de nós é assim. Um dia escolhemos a salvação. Um dia escolhemos não ser mais os mesmos. Um dia escolhemos converter-nos. É o início de algo. Depois começa uma coisa que se chama santificação, em que todos os dias, dia após dia, nós vamos tirando o mundo de dentro de nós e enchendo-nos do Espírito Santo. Dia após dia é um processo que nunca acaba. Só acaba no dia em que o Senhor nos recolhe para perto dele. Mas um dia a gente escolheu a salvação. Um dia escolhemos não ser mais os mesmos. Então quando eu escolho essa salvação, quando eu decido dia após dia ir avançando naquilo que o Senhor me propõe, o que é que eu vou fazer? Eu vou experimentando aquilo que Deus tem de melhor para mim. A primeira vez que a gente lê a Bíblia é uma confusão de letras e de palavras, porque nada faz sentido para nós. Mas à medida que nós nos enchemos do Espírito Santo, à medida que nós vamos percebendo quem Deus é, a gente começa a ler a Bíblia
É como se fosse um amigo a escrever-nos. É como se fosse um amigo a falar connosco. Esse amigo é o Espírito Santo, tem o nome. Isso acontece porquê? Porque nós vamos propondo a nós próprios mudar. Nós vamos decidindo não ser mais os mesmos. Nós vamos decidindo escolher outras coisas. Deixa-me dar-te mais um exemplo de que nós precisamos de obedecer, mas também de querer. Um exemplo claro. Eu estou quase a terminar. Que a Bíblia nos mostra e que nós ensinamos sobre isso. A Bíblia diz-nos claramente que o Espírito Santo entrega os seus dons conforme lhe apraz. Eu não posso comprar os dons do Espírito Santo. Os 9 dons eu não posso. Por mais dinheiro que eu tenha, nem que eu fosse o homem mais rico do mundo, seja ele o Warren Buffett ou o Elon Musk, não podem comprar um único dos 9 dons. E nós podemos tê-los de forma gratuita, pela graça do Senhor Jesus. Ou seja, o Espírito Santo entrega o dom conforme ele entende que deve entregar. Mas a Bíblia também nos diz uma coisa. É que cada um deve buscar de forma diligente os dons do Espírito Santo. É o quê? Poder de decisão. Deus pode entregar esses 9 dons. A Bíblia nos diz que a igreja de Corinto era a única igreja que vivia, que operava nos 9 dons do Espírito. Nenhuma outra igreja da Ásia fazia isso. Nós podemos, na nossa igreja, ter os 9 dons. Nós podemos, cada um de nós, ter um dom, um ou mais dons. O Espírito Santo tem que achar graça em nós, mas nós temos que querer. A Bíblia nos diz isso, não é Deus a fazer tudo e eu ficar sentado à sombra da bananeira, não, vou ficar sentado. Se Deus me quiser entregar os dons do Espírito Santo, eu estou cá à espera na minha sala. Podes vir, Deus, quando quiseres. Sem pôr Deus em causa. Deus pode entregar os seus dons como que eu quiser. Eu não acredito que isso aconteça, porque a Bíblia não mente. Se a Bíblia diz que nós temos que buscar, quer dizer que eu tenho que fazer o quê? Orar. Eu tenho que todos os dias dizer, Senhor, me entrega um dos teus dons. Me entrega algo que faça diferença na minha vida, que a igreja possa ser enriquecida com a contribuição que eu posso dar através desse dom. Que a Bíblia nos diz, e eu creio, é que se eu buscar de forma diligente, o Senhor nos entrega o dom. Caso contrário, não vamos ter o dom. Pergunta, é ou não é importante para Deus que a gente tenha os dons para que a igreja possa andar no sobrenatural? É. Mas Deus não se contradiz. O meu poder de escolha limita aquilo que Deus pode fazer, porque se eu não quiser, eu não vou obter os dons do Espírito Santo. Mas se eu quiser muito, também depende de Deus. Porquê? Porque Deus é soberano. A gente não pode misturar a soberania de Deus com o livre-arbítrio, com o meu direito de decisão, com o meu direito de escolha. Porque Deus, além de ser soberano, é justo e verdadeiro. Portanto, Deus cumpre os seus princípios. Deus não me deixa cair na tentação de eu me considerar superior a Ele próprio, de eu achar que eu, pelo meu livre-arbítrio, eu posso fazer o que eu quiser, que isso não tem consequências nem boas nem más. É um erro se eu cair nisso. Lembro-se que há pouquinho atrás falei de Deuteronômio, que o Senhor diz isso claramente. Se me escolherem, terão bênção. Se não me escolherem, é a morte e a maldição. Como eu disse, Deus não engana o homem para conseguir as coisas. Deus fala o que é verdade. O que é que Deus tenta fazer? O que é que Deus faz? Deus tenta influenciar-nos de forma a escolhermos o certo. De forma a escolhermos a decisão certa. De forma a termos o poder de escolha certo. Como é que Deus influencia? Como é que Deus faz isso? Quando nós oramos. A oração não é apenas um meio pelo qual eu vou a Deus pedir coisas a Deus. A oração é o meio pelo qual Deus pede coisas ao meu coração. É o meio pelo qual Deus influencia o meu coração. E isso chama-se quê? O meu poder de decisão, o meu livre-arbítrio. Eu posso escolher não orar? Posso. Muda alguma coisa em Deus? Não. Deus continua a ser Deus todo-poderoso, soberano, criou os céus e a terra, o que nós vemos e o que nós não vemos. Não muda nada em Deus. Muda em quem? Em mim. Então, como só muda em mim, Deus permite que esse livre-arbítrio funcione dessa forma. Sei que isto pode ser complicado, mas é importante nós percebermos que as nossas escolhas têm uma consequência, que uma escolha adequada pode fazer com que eu coma o melhor desta terra, espiritualmente falando. Uma escolha inadequada faz com que eu me afaste de Deus, porque com Deus é assim. E como é que Deus faz isso? Podemos nós pensar.
Como é que Deus pode influenciar-nos dessa forma? Quando nós abrimos o coração ao Espírito Santo, claro. Quando nós oramos. Quando nós rendemos as nossas vontades ao Senhor. Quando nós escolhemos fazer o que é o certo. Quando nós lemos a Bíblia, como eu disse há pouquinho, quando nós começamos a ler a Bíblia pela primeira vez, é um livro denso, difícil de ler, em que muita coisa não faz sentido, até parece que tem contradições. Quando nós temos o Espírito Santo, nós conseguimos perceber que nada que aqui está se contradiz. Tudo se complementa. Conseguimos perceber que os livros do Antigo Testamento criam a base, o fundamento para que o Novo seja maravilhoso e nós possamos ver Jesus não apenas como uma dádiva que Deus nos entrega, mas como o cumprimento de uma promessa que Deus fez àquele povo. Quando nós conhecemos Jesus, quando nós lemos a Bíblia, tudo se torna claro para nós. E é quando nós escolhemos, através do nosso livre-arbítrio, o que é o certo e não escolhemos o que é errado. Não deixamos a nossa vontade natural influenciar a nossa decisão. Podemos ficar de pé para terminarmos. Deus chama-nos a uma mudança. O que o Senhor tem hoje para nós é a possibilidade de nós mudarmos. O que o Senhor tem hoje para nós é mostrar-nos quão importante é nós rendermos a nossa vida a Ele. Quão importante nós escolhermos o que é o certo e não o que é o errado. O que o Senhor hoje tem para cada um de nós é dizer que nós podemos atrair o nosso coração ao coração de Jesus. Que nós podemos atrair o coração de Jesus ao nosso coração. Mas para isso tem que haver um desejo. Para isso acontecer tem que haver uma vontade. Para isso acontecer nós temos que nos render na presença dEle. Nada daquilo que nós possamos escolher ou decidir, nada é inócuo. Eu sei que às vezes a gente pode pensar que a decisão mais simples, mais básica, não tem nada a ver. Mas quantas vezes isso decide a nossa vida? Quantas vezes fazemos escolhas que impactam o nosso futuro, o futuro dos nossos filhos? Porque, como nós falámos no início, o nosso Deus é um Deus geracional. O que eu faço hoje, o que eu escolho hoje, impacta os meus filhos, impacta os meus netos. Então é importante nós percebermos como nós devemos render a nossa vida ao Senhor Jesus. Por isso, hoje que foi um dia de ceia, é importante nós nos lembrarmos. Quem seria eu se não tivesse Jesus? Pensa isso. Quem seríamos nós se não tivéssemos Jesus? Como é que eu seria como pai? Como é que eu seria como mãe? Como é que eu seria como filho? Como filha? Como é que eu seria como marido? Como eu seria como esposa? Se eu não tivesse Jesus na minha vida? O que é que eu posso ainda ser? Em que é que eu posso melhorar? Quando Jesus faz mesmo parte da minha vida a sério. Não é porque eu venho todos os domingos na igreja que eu tenho essa vida íntima com Jesus. Não é porque eu cumpro os requisitos doutrinários que eu tenho uma vida com Jesus. É porque eu realmente decidi diminuir para que o Senhor Jesus possa crescer sobre a minha vida. É porque eu escolhi não ser o protagonista da história, mas deixar Jesus ser o protagonista da história. É porque eu decidi não ser mais aquele que tem razão em tudo, mas dar razão ao Espírito Santo, ouvi-lo antes de tomar uma decisão, ouvir antes de decidir o que fazer, ouvir antes de fazer alguma coisa. É isso que é importante. A forma como eu me posiciono, a forma como eu me rendo ao Senhor Jesus. Podemos fechar os nossos olhos para orar. Senhor meu Deus, nós te damos graças por este tempo, te damos graças por esta palavra, Senhor. Te damos graças por esta ministração, meu Deus. Eu oro, Pai, para que tu possas falar aos nossos corações nesta manhã, Senhor. Eu oro, meu Deus, para que tu possas, nesta manhã, ajudar-nos a entender a importância de fazer as escolhas certas. O Senhor não quer que a gente não coma do melhor desta terra. O Senhor não quer que a gente não beba do melhor desta terra. Mas para isso temos que obedecer. E para isso nós temos que querer. Eu oro, meu Pai,
para nós tomarmos as decisões corretas. Eu oro, Senhor, para nós não sermos a pedra de tropeço que impede o teu reino de avançar. Eu oro, Senhor, para nós estarmos atentos à tua voz, cumprirmos a tua palavra, obedecermos aos teus mandamentos, para que as bênçãos possam alcançar-nos. Mas eu oro acima de tudo, meu Pai, para que nós possamos render o nosso coração a Ti nesta manhã. Atrairmos a Tua presença através de um coração puro, de um coração rasgado, de um coração humilde, de um coração que pede, de um coração que clama por esse amor incondicional que o Senhor tem por cada um de nós. Enche-nos da Tua vida nesta manhã, Senhor. Enche-nos do Teu querer, meu Deus. É o que eu oro no nome santo de Jesus.